Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Há menos de um mês para eleições, candidatos acenam com propostas de mudanças que revertam o pessimismo de investidores e favoreçam a retomada do crescimento. Hoje recebemos o economista Márcio Poschmann, professor da Unicamp, ex-secretário municipal do Desenvolvimento do Trabalho e Solidariedade de São Paulo, ex-presidente do IPEA, consultor de organismos internacionais como a OIT, Organização Internacional do Trabalho, o UNICEF e CEPAL. Professor, muito obrigada, e eu quero destacar também que o professor Márcio Poschmann é autor de 47 livros. Eu tenho aqui o mais recente, que ele gentilmente trouxe, A Vez dos Intocáveis no Brasil. Obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade. A satisfação está contigo aqui. 47. 47 livros. É muito livro, professor. Eu sou professor há 25 anos, então, ao longo da trajetória, a gente vai registrando os estudos, pesquisas. Registrando, documentando, né? Exatamente. Isso aí. Bom, professor, eu comecei chamando a atenção para o desalento, o desânimo, a falta de confiança, empresários, muitos que eu tenho entrevistado, e o registro de analistas sobre esse pessimismo que dificulta investimento. O senhor afirmou, eu vi uma declaração sua, que uma forte névoa tolda a visão de analistas sobre a questão econômica no Brasil. Essa névoa impede de se ver o que realmente está acontecendo. E aí eu quero começar sobre isso. Qual é a sua visão sobre a situação do nosso país? Se justifica esse pessimismo? Não, de fato, o ano 2014 é um ano conturbado e contaminado pelo processo eleitoral, né? Então, isso, de certa maneira, dificulta as atividades dos governos de maneira geral, se a gente olhar no retrospecto do processo eleitoral de 1989 para cá, quando o Brasil passou a ter eleições diretas. Essa é a 7ª eleição direta que nós estamos tendo para o presidencialismo. E identifico que, de fato, nós temos uma situação na conjuntura que aponta para alguns sinais de pessimismo justificado até. No entanto, quando nós vamos olhar a situação da estrutura da economia brasileira, nós percebemos que nós estamos vivendo um momento especial, talvez comparável apenas ao que o Brasil viveu na década de 1930 ou na década de 1880, que foram momentos em que o Brasil deu um salto significativo na sua estrutura produtiva. E esses últimos 3 anos, o Brasil fez um processo importante de ajustamento no setor público e no setor privado, que o Brasil está em vias de dar um salto no quesito de investimentos, especialmente na infraestrutura e no setor energético, que são as bases que se constituem um país para uma perspectiva de investimentos de longo prazo. Agora, mas para destravar isso que está travado pela falta de confiança e do pessimismo e dar esse salto que o senhor está dizendo, o que tem que acontecer? No passado havia boa vontade para investir, no entanto não tinha as condições concretas para que isso se realizasse. Por exemplo, nós não tínhamos um marco para as concessões nas infraestruturas. Hoje, esse marco regulatório está estabelecido, né? Nós conseguimos fazer um ajuste no setor público que permitiu ao Estado ampliar os seus investimentos. Veja que há 12 anos atrás, a capacidade de investimento do Estado brasileiro circundava ao redor de 1% do PIB. Hoje nós estamos superando os 4% do PIB. Então, o Estado tem a capacidade de coordenar os investimentos e trazer consigo os investimentos privados, nacionais e estrangeiros. Eu não tenho dúvida que o ano 2015 será o ano da retomada dos investimentos, porque os gargalos do ponto de vista das regras, das concessões, isso foi praticamente superado. Então, é um ano que nós temos que aguardar a questão eleitoral, que é uma festa da democracia brasileira, num país que não tem tradição democrática. Superando isso, o Brasil dá um passo importante, porque é isso que nós estamos esperando depois de mais de 3 décadas sem grandes investimentos no país. Eu vi também que o senhor fez uma referência assim, que o Brasil vive um terceiro momento singular, que o primeiro foi a da abolição da escravatura. O segundo foi a Era Vargas. Que nome o senhor dá para esse terceiro momento a qual se referiu? Eu diria que é a retomada do desenvolvimento em bases democráticas, porque esses 2 períodos que você comentou, a década de 1880 e também a década de 1930, foram momentos de mudança do Brasil sem a presença da democracia.
E o que nós estamos vendo é a presença da população, da participação popular, ainda que haja um certo descrédito, não vamos abandonar essa perspectiva, mas o Brasil, na verdade, se consolida como uma grande nação emergente. Vamos lembrar, por exemplo, o encontro que ocorreu agora em julho passado, dos chamados BRICS, né? Aqueles países que têm tido uma pujança importante no momento recente do ponto de vista da expansão econômica. Nós jamais tínhamos visto o protagonismo brasileiro, por exemplo, em fazer parte de uma reunião como essa e construir uma alternativa ao sistema monetário internacional que está hoje completamente comprometido, já que não tem regras concretas, há problema sério do ponto de vista do controle dos fluxos cambiais. Então, o Brasil vem construindo, isso é um processo lento e há uma dissintonia naquilo que se olha no Brasil e no que de fato está ocorrendo no Brasil. Se nós pegássemos as décadas de 30, por exemplo, e analisasse o que a imprensa, os comentaristas econômicos falavam a respeito do Brasil, havia uma enxurrada de crítica porque não estavam compreendendo aquele momento de mudança. A mudança, ela só se configura com o passar do tempo. E a gente sabe que o que ocorreu em 30 foi fundamental para 50 anos do Brasil prosseguir num caminho inédito do ponto de vista do seu desenvolvimento. Todos os candidatos, professor, inclusive a presidente Dilma, dizem que é necessário que se faça reformas para que o governo tenha a maioria no Congresso, para que possa avançar nas suas políticas. E aí tem algo intrigante, que tanto o governo Lula como o governo Dilma tiveram uma base parlamentar para garantir a governabilidade, que foi o que garantiu também essa governabilidade e aprovação de projetos de interesse do governo. Entretanto, não avançou para a realização das tais reformas, que afirma-se, não só Dilma, mas os candidatos, serem fundamentais. O que explica isso? Tinha condições e não fez? Pois é, eu entendo que a maioria política que se consagrou nas eleições de 2002, né, foi uma maioria fundamental para, digamos, resgatar aquilo que as políticas dos anos 90, de certa maneira, haviam retirado, que foi o emprego, por exemplo, nós perdemos muito nos anos 90, a pujança da economia. Vamos lembrar que no ano 2000, o Brasil era considerado a 13ª economia, hoje está entre as 7 principais economias do mundo. No ano 2000, nós tínhamos 15% da força de trabalho estava desempregada, hoje nós temos ao redor de 5% da força de trabalho. Então, o que ocorreu nos últimos 12 anos, a meu modo de ver, foi um conjunto de ações que restabeleceram parte daquilo que o Brasil tinha perdido em relação à questão social, econômica e assim por diante. O período seguinte, ele precisa, de fato, passar pelas reformas, né? E o que são as reformas? Ela pressupõe haver uma maioria política convergente com a questão das reformas. E a reforma principal, que é a mãe das demais reformas, reforma tributária, reforma do Estado, por exemplo, passa pela reforma eleitoral. O sistema eleitoral... Essa é a mãe? A nosso modo de ver, sim. A política, a reforma eleitoral? Exatamente, porque num país democrático, as reformas passam pelo Congresso. E não adianta, a meu modo de ver, dizer que você tem maioria no Congresso, quando na verdade essas maiorias são estabelecidas por acordos diversos, cujo objetivo é evitar que o Brasil, de fato, construa reformas profundas. Vamos lembrar aqui no início do seu governo, em 2013, o presidente Lula reuniu todos os governadores da época e levou uma proposta de reforma tributária que segue até hoje imexível, vamos dizer assim, sem nenhuma votação. Então, não é a maioria no Congresso, é a maioria que deve ser feita do ponto de vista de um sistema eleitoral que dá, por exemplo, quem for o presidente ou a presidenta eleita agora em outubro, ele deveria ter a maioria no Congresso a partir do seu processo eleitoral. Nós temos no Brasil de hoje, cerca de 80% da população vota no executivo, no governador, no presidente, no prefeito. No entanto, nós temos em torno de 1/3 da população que vota no legislativo. Então, você tem um sistema desequilibrado do ponto de vista da coordenação dos programas que são debatidos na época eleitoral e uma vez o presidente, o governador e o prefeito eleito, ele não tem condições de implantar o seu programa porque ele teve que constituir uma maioria no legislativo que é feita não necessariamente com base no programa estabelecido. Mas isso é imprescindível, essa maioria no legislativo, o tal presidencialismo de coalizão, que nós vimos, acompanhamos, né, como também é contraproducente do ponto de vista político, a pressão em cima do executivo, a voracidade, porque afinal de contas são partidos que não conversam ideologicamente, não têm os mesmos objetivos do bem público, estão ali na defesa dos interesses pessoais e partidários. Não, de acordo, nós vivemos... Mas é obrigado a ser assim? Não dá para mudar? A experiência do presidencialismo de coalizão é uma experiência recente do Brasil de 89 para cá.
tá certo? Quando você tem aí uma fragmentação partidária, um país tem mais de 30 partidos e faltam ideias, é uma demonstração da falência do sistema partidário. E os partidos são fundamentais num país que quer ser democrático, consolidar sua democracia. Portanto, a reconfiguração do quadro partidário, a nosso modo de ver, é a chave para se fazer uma reforma e desencadear as demais reformas que o Brasil precisa. E eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite, muito obrigada, professor. Gabriel.